essa cepa, Encontrei segundo isso alguns na internet estudos, sobre... ela é 70 vezes mais transmissível do que as cepas anteriores. Então, esse é um índice muito significativo. Porém, com todas as mutações que ela sofreu para conseguir ser tão mais transmissível, ela acabou tendo muito reduzida a sua capacidade de se ligar às células pulmonares e, portanto, de causar dano aos pulmões. Não é? Então, não é que seja uma cepa que absolutamente não causa dano aos pulmões. Ela pode causar dano aos pulmões, mas numa gravidade, numa severidade, numa extensão, principalmente, muito menor do que as cepas anteriores, que era o principal problema. As pessoas eram hospitalizadas, complicavam e morriam devido principalmente a complicações pulmonares, né? E a gente está vendo agora essa cepa, ela está pegando realmente muita gente e, graças a Deus, assim, o número de casos explodiu, mas o número de internações, o número de óbitos não aumentou na mesma proporção. Então, as pessoas falam, ai, doutor, mas tem gente internada por Covid. Tem, assim como tem gente internada por gripe, por apendicite, por pneumonia, por meningite. Aliás, é para isso que os hospitais existem, para internar as pessoas que estão doentes e precisam de um cuidado um pouco mais próximo, não é? Mas o que eu digo é, não há a menor sombra de dúvida que a proporção de pessoas internadas é infinitamente, é dezenas de vezes menor do que das outras cepas. Tanto é que a própria chefe do CDC tweetou no início da semana, né, fez uma postagem no Twitter, de um artigo publicado da África do Sul, com mais de 60 mil pacientes estudados, onde ela verificou que a mortalidade é 91% menor. A chance de hospitalização é 74% menor. E mesmo dos que foram internados, zero foram entubados. Zero, de mais de 60 mil. Então, se isso não é para Nossa, isso já é um tranquilizar, avanço importante, né? então se isso não serve para tranquilizar as pessoas, eu não sei mais o que serve, porque isso é um artigo publicado, revisado por pares, reconhecido pelo CDC, divulgado pela chefe do CDC. Então, pessoal, não vamos cair nesse terrorismo aí que alguns veículos insistem em fazer, tá? Eu acho que os dados estão aí, eles são passíveis de análise, lógico, mas a análise ela tem que ser isenta. Eu tinha um professor, sabe, Leda, de bioestatística, que ele falava o seguinte, ele falava, a estatística é a arte de fazer os números dizerem o que você quer que eles digam, tá? Então, a gente pode interpretar os dados de um jeito ou de outro. Então, se eu divulgar apenas que, oh, meu Deus, os prontos-socorros estão cheios porque está faltando teste, porque não sei o quê, isso vai causar pânico. Isso é diferente de eu divulgar, olha, pessoal, os prontos-socorros estão cheios, mas veja que coisa boa, as enfermarias estão vazias, as UTIs estão vazias. Então, apesar do pronto-socorro estar cheio, nós não temos a mesma repercussão no resto do sistema de saúde. O sistema de saúde ele se organiza em graus de complexidade. Então, o nível primário ele é composto pelo quê? Pelas UBSs, pelas UPAs, pelos pronto-socorros, pelos pronto-atendimentos. Então, esses, sim, estão sob grande pressão. Por quê? Se aumentou muito a contaminação, obviamente que vai aumentar muito a procura da porta de entrada do sistema de saúde, que é o pronto-socorro, é a UPA, é a UBS, né? Agora, o sistema de saúde está sobrecarregado como um todo? Não, porque não existe o mesmo aumento nas internações em enfermaria, não existe o mesmo aumento nas internações em UTI e, sobretudo, eventualmente, aqueles que vão para a UTI, mesmo assim, segundo o próprio estudo do CDC, nenhum foi entubado. O problema é que alguns médicos e até mesmo o ministro da Saúde fazem umas declarações muito confusas, tipo, as UTIs estão cheias, os hospitais estão cheios de não vacinados. Aí todo mundo que você vê, por exemplo, agora à tarde, eu li uma notícia, não posso garantir porque não falei com ele,
Então, não venham me acusar de fake news se não for verdade. Mas eu li na internet que o ex-ministro Sérgio Moro positivou para o Covid, com as 3 doses, as 2 doses da vacina, mais a dose de reforço. Ele e uma dezenas de milhares de pessoas vacinadas estão com essa variante. E faz todo sentido, né? Outro dia o Zé Barros falou comigo. Eu falei para ele, eu vou fazer de novo anticorpos neutralizantes. Ele falou, para quê? Você teve o Covid há tanto tempo atrás que era outro vírus, era outra variante, não é essa. Para essa, você não tem anticorpos nenhum, nem adianta fazer. E aí eu me dei conta do ridículo. Eu estava viajando na história Olha só, Leila. daquele vírus que eu tive em dezembro de 2020. A gente Vamos está em entender. janeiro de 22, é outra história, né? Então, vamos entender duas coisas. Hum. Em primeiro lugar, eu me divirto quando eu vejo esse tipo de notícia. Outro Como dia, assim? uma médica que quase foi ministra da Saúde veio É, afirmar que as UTIs aqui de São Paulo estão cheias de vacinados, de não vacinados, aliás. Ela de deu não essa vacinar. declaração, que as UTIs estão cheias de não vacinados e que os não vacinados se arrependem de não terem sido vacinados. Aí eu fiquei pensando, será que a gente mora no mesmo estado? Porque aqui em São Paulo teve uma notícia há pouco tempo atrás que 100% das pessoas estavam vacinadas com esquema vacinal completo. Então quem está mentindo? É o governador que anunciou que 100% das pessoas estavam vacinadas? Ou é a doutora que afirmou que as UTIs estão cheias de não vacinados? Ou existe uma terceira possibilidade. São Paulo está importando doentes não vacinados de outros estados da federação. Não tem cabimento. Então as pessoas dão umas declarações mentirosas, absurdas, bizarras, que não têm sustentação na realidade. Ora, se 100% estão vacinados, não tem como ter não vacinados na UTI. Isso é ridículo, entende? Então, esse tipo Entendo, de claro. coisa, por si só, não se sustenta. Agora, em relação ao que você falou dos anticorpos neutralizantes, É porque. veja só, o que a gente precisa entender? O sistema imunológico, ele é muito mais complexo do que apenas anticorpos neutralizantes. Tá? Vamos tentar explicar para o pessoal como é que funciona isso. Nós temos diferentes linhas de defesa. Então, quando a gente entra em contato com o vírus pela primeira vez, o que faz essa linha de defesa primária é uma substância que se chama interferon. O interferon ele vai lá e ele tenta dar uma retardada na entrada do vírus no organismo. Então, ele dá uma segurada no vírus. E É enquanto o isso, ele soldado toca. na linha de frente, né? Exato, é o sentinela. E aí, enquanto isso, ele toca o alarme para o resto do sistema imunológico se mobilizar. O primeiro cara que chega ali é um linfócito que a gente chama de linfócito auxiliador. O que ele é? Ele é um elemento de reconhecimento. Então, ele vai olhar para aquele invasor e vai fazer uma espécie de retrato falado daquele invasor. Aí depois ele volta para os centros imunológicos, como se fosse para o quartel, reúne todo mundo e fala, galera, ó, o nosso invasor é o fulano de tal, preparem-se. E aí começam a multiplicar-se e se diferenciar outros tipos de linfócito e outros tipos de anticorpos específicos contra aquele invasor que têm a função de neutralizar aquele invasor. Então, os anticorpos neutralizantes são um dos agentes que vão combater aquele invasor. Por que eles ficaram tão famosos? Porque é o que é mais fácil da gente medir. Se eu falar num laboratório, se eu for um laboratório famoso de São Paulo e falar, eu quero medir meus linfócitos B, que são as células de memória. O cara vai chegar e olhar para mim e falar assim, você está maluco? Não dá para medir isso aí só em protocolo de pesquisa. Ah, então eu quero fazer uma medição dos meus linfócitos CD4 e CD8. Vai custar uma fortuna. Então, em termos populacionais, essa não é uma estratégia factível. Não dá para fazer isso. A gente não tem dinheiro para fazer isso. Nem os Estados Unidos faz isso. Então, o que a gente dosa? IgG, IgM, anticorpos neutralizantes. Agora, a definição de anticorpos neutralizantes foi essa que eu acabei de explicar.
Ele é um anticorpo específico para neutralizar determinado agente. Então, se você dosar o anticorpo neutralizante, você vai ter um anticorpo neutralizante bom contra o que a gente chama de vírus ancestral ou vírus selvagem, que foi aquele com o qual você O foi primeiro. infectada. Aí, hoje, o coronavírus ele já sofreu tanta mutação, só da última mutação, da última cepa para Ômicron, foram 53 mutações. Caramba! Então você coloca aí que a gente teve a alfa, teve a beta, depois teve a gama, depois teve não sei o quê, aí veio a Ômicron, aí tem a IHU. Gama, É muito, delta, não sei o quê. Mas entre entende? o delta e ômicron, ou gama e ômicron, vieram várias Então, mutações. Não passa de isso, uma para outra, assim, né? exato, porque na verdade, assim, essas cepas que ficam mais famosas, digamos assim, são as cepas que são classificadas pela Organização Mundial de Saúde como variantes de preocupação ou variantes de interesse. O resto tem mutação a toda hora. Então é óbvio que em algum momento iria acontecer o tal do escape vacinal ou do escape imunológico. Então é por isso que as pessoas com 3 doses de vacina estão pegando a doença. É por isso que as pessoas que já tiveram a doença também estão pegando a doença, porque elas estão imunizadas contra uma cepa ancestral. Agora, o que é curioso é as pessoas que pegam a doença estando completamente vacinadas são muito mais frequentes do que as pessoas que pegam a doença de novo, ou seja, que pegaram a doença lá atrás e reinfectam. Por quê? Porque a maioria das vacinas ensina o sistema imunológico a reconhecer um pedaço do vírus. Quem teve a infecção natural desenvolve a imunidade contra todo o código genético do vírus. Então, Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!